muito mais maravilhosa do que a conhecida por nós, e esta outra forma, ainda não praticada no ambiente civilizado, que se chama telepatia. É para pasmar e assombrar. A natureza forneceu instrumentos maravilhosos, mas o difícil está no saber empregá-los. As reflexões do redator da revista são apropriadas. Mas o que torna o episódio interessante, consiste no fato de que, desta vez, o impulso telepático, antes de resultar de ordem subjetiva, quer dizer, de pura transmissão de pensamento de cérebro para cérebro, agiu fisicamente sobre a matéria, fazendo vibrar a pele esticada de um tambor. No casuísta telepática se enumera um bom número de episódios análogos, embora permaneçam sempre entre os mais raros da mesma casuística. Mies teria feito objeto de um estudo especial e teria concluído que, em circunstâncias semelhantes, não podendo unicamente tratar-se de pura transmissão telepática do pensamento, dever-se-ia presumir que o agente, em união com a transmissão do próprio pensamento, dever-se inconscientemente projetar algo de substancial no sentido etérico, implicando uma invasão psíquica no ambiente no qual se orientava o pensamento, determinando, com isso, seja a visão do próprio fantasma perceptível coletivamente por todos os presentes, seja uma ação física qualquer sobre a matéria. E esse seria o caso no episódio exposto. Essa espécie de manifestações foi designada por Mies com a denominação de fenômenos de psicorragia. 3. Clarividência no presente, no passado e no futuro. Parece, na verdade, empresa árdua esta de dispor ordenadamente, numa classificação, os casos pertencentes à presente subdivisão, pois que, a maioria dos mesmos, contém incidentes discrepantes, assinaláveis nos 3 grupos de manifestações enumeradas, como não apenas também em parte classificáveis mais ou menos legitimamente no grupo da clarividência telepática. Interpretação esta última que poderia julgar-se a mais atendível nesses episódios complexos e intrincados que irei citando. Contudo, essas hesitações nas classificações não parecem superáveis e assim sendo, no fundo, são os fatos que contam, embora sua distribuição ordenada a torne-se indispensável para facilitar o estudo, os leitores pensarão o mesmo ao assinalar a que categoria lhes pareceu a mais indicada. Começo com 2 episódios de visão através dos corpos opacos, fenômeno que pertence agora à clarividência no presente, telestesia. Tiro esse episódio do livro do professor Beonil Brooksheri, CLI de Etiópia, pagos. 114 e 115. O autor havia sido convidado pelo Corriere della Sera, na região de Dancalia, para descrever as operações militares naquele setor. Ele escreve: na aldeia em que me encontrava, vivia uma espécie de santerrão indígena, que ajudava algumas vezes a estabelecer as coligações. É também rapidamente mencionado no livro de Franchetti, o negro Abdallah Issa. Um homem disse ficar de olho nele desde o primeiro dia com especial atenção. Abdallah Issa vivia numa cabana redonda, revestida de esteiras, de acordo com o uso local. Não se movia nunca do seu tugúrio. Na lembrança dos homens, todos o haviam sempre visto ali, estirado no chão, à direita da entrada, com a cabeça apoiada numa pedra, braços abandonados ao longo do busto, olhos fechados, boca fechada, imobilidade absoluta. Eu mesmo fui conduzido um dia para vê-lo e causou-me sinistra impressão. Uma espécie de múmia seca. Estava ali há 20, 50 ou 100 anos, ninguém sabia. Estava morto, vivo, embalsamado, ninguém sabia. Entre os indígenas, porém, era geral a convicção de que morto, à noite, punha-se, de pé, num salto, e saía de casa sob a forma de animal, hoje, chacal, amanhã, hiena, depois, víbora etc. Isso aumentava o fascínio misterioso de Abdallah Issa, homem astuto e inteligentíssimo. O dia em que, junto com Franchetti, vimos aparecer o jovem Lita, ele o cumprimentou com tanta cerimônia, falando aquele italiano com os verbos no infinito, que constituía a língua típica dos indígenas. Depois, com ares de desprezo, lhe disse: tua casa, no país onde resides, foi feita assim e descreveu-lhe, por gestos e sinais, a planta da casa, na rua Pântano I, em Milão, o terreno, as colunas, as escadarias e outras coisas ainda. Poderia ser um truque. O tratante talvez tivesse reconstruído todas essas coisas, ouvindo atentamente alguma conversa. Mas parecia estranho que fosse assim. Poucos dias depois, chegou de Saba um correio com uma carta lacrada para o senhor tenente. Abdallah Issa estava presente e estava com o ombro apoiado na parede, olhos velados e imóvel, mãos enfiadas no cinturão.
Quando Lita estava a ponto de rasgar o envelope, o negro apressou-se, como para detê-lo, e disse: "Esta é uma carta de tua mãe. Tua mãe diz que teu filho esteve um pouco doente, mas agora tudo já acabou. Tudo bem." Aberta a carta e lido o que estava escrito, achou-se ser o conteúdo igual àquele que o negro havia adivinhado um instante antes. Noto que o primeiro dos incidentes expostos pode-se justificadamente atribuir a leitura na subconsciência do tenente Lita. O segundo incidente, ao contrário, exclui, de maneira categórica, essa explicação, visto como o tenente Lita ignorava o conteúdo da carta que lhe chegava naquele momento da Itália. Tratar-se-ia, portanto, de leitura no envelope fechado, quer dizer, de um fenômeno de telestesia. Além disso, não foi dito que o adivinho soubesse ler em italiano. Sabia falá-lo a seu modo, mas não é provável que tivesse aprendido a lê-lo. E, se assim fosse, então esse incidente assumiria o aspecto de um fenômeno interpretado como psicometria, no qual a carta dirigida ao tenente houvesse servido para estabelecer a relação psíquica entre o negro adivinho e aquele que havia escrito a carta. Nesse caso, também o primeiro incidente poderia indicar a mesma origem, a exemplo do qual a presença do tenente Lita teria servido para estabelecer a relação psíquica entre o adivinho e a moradia do tenente, mesmo em Milão. Essa espécie de adivinhações é comum nas experiências psicométricas e foram colocadas em evidência pelo escritor na monografia sobre Enigmi della Psicometria. Esse segundo episódio, que tirei da revista La Ricerca Psíquica, 1936, pág. 234, é em tudo análogo ao anterior e é o próprio professor Beonio Brocchieri que o cita numa correspondência com o Corriere della Sera, depois da publicação do seu livro. Essa correspondência é datada do campo de Aba, em Dancalia, momento no qual, tendo a expedição alcançado a meta, foram despedidos os indígenas que haviam servido de carregadores e guias para a coluna em marcha. Ele observa, mas um daqueles selváticos quis, a todo custo, permanecer na coluna, oferecendo os serviços como prático e como guia. É, por exemplo, um tipo formidável, que ninguém conseguiu ainda entender, mas que se torna utilíssimo porque tem um instinto misterioso da água e descobre os mananciais. Um outro tipo, saído do buraco da cratera de um vulcão, rogou para segui-los. É considerado um santarrão, cura, não se sabe como, as chagas tropicais dos ascaris, com um olhar e faz cessar os calafrios da febre. Dizem que ressuscita os mortos e que, à noite, quando roda no bosque, faz as plantas falarem. Tu vês, um pedaço de filibusteiro, torto, mal feito, caolho, gago e beberão. Ontem, um avião trouxe a correspondência da Itália, e o motorista, apenas descido do aparelho, entregou uma carta para o comandante, como de hábito. Enquanto esse se preparava para abrir o envelope, o santarrão disse tranquilamente: "Esta carta que está para ser aberta te anuncia a doença de um teu irmão, mas te informa também que agora está melhor e logo vai sarar." O comandante começou a ler e arregalou muitos olhos. Exatíssimo. Estavam 5 brancos na tenda, que se entreolharam sem respirar. Era o primeiro atendente do chefe, um moleque de 16 anos, que advertiu sobre a aproximação do trimotor S-81, com uma antecipação de 9 ou 10 minutos, no momento em que apareceu no horizonte, isto é, a distância de quase 50 quilômetros. Gente misteriosa, gente mágica. Agradável viver entre eles. Também pelo incidente exposto, tornam-se apropriadas as conclusões formuladas pelo que precedeu. Não poderia, de fato, encontrar-se explicação melhor do que a psicométrica, por esses misteriosos prodígios que se realizaram entre os povos primitivos. Tanto mais que, nesse caso, é mais do que presumível que o santarrão torto, caolho, gago, não soubesse ler na nossa língua, presunção mais do que legítima, visto que as tribos africanas não conheceram jamais o uso da escrita das linguagens que falamos. Saliento ainda que a brilhante página do professor Brocchieri vale também para demonstrar a variedade de mistérios psicológicos prodigiosos, presentes na mente dos povos primitivos. Sendo assim, é de augurar-se que, com o nosso ingresso civilizador na Abissínia, se desenvolvam pesquisas sobre a psique dos primitivos, pesquisas portadoras de fecundos conhecimentos preciosos para a ciência e o conhecimento aprofundado do espírito humano, considerado no seu complexo integral, consciente e subconsciente. Até agora, pelo contrário, a ciência oficial limitou-se a indagar magistralmente sobre o setor consciente da psique humana, ignorando totalmente a existência de um setor subconsciente, muito mais vasto e maravilhoso.
Erro deplorável, que deu origem e domínio à concepção materialística do ser. Nenhuma dúvida para qualquer pessoa que se limite a considerar as funções da psique no estreito círculo da personalidade consciente, para qualquer, isto é, que ignore a existência de uma ciência que pesquisa, ao invés, as faculdades subconscientes da psique humana, nenhuma dúvida que, para qualquer pessoa que se comporta assim, tudo converge para demonstrar que o pensamento é função do cérebro. Assim pensava também eu, quando milhava entre as fileiras do positivismo materialista, e também odiernamente reconheço que tinha razão de pensar assim, pois, confinado nesse círculo de indagações, a teoria materialista é fortíssima e com maior razão absolutamente inabalável. Assim, daquele dia em diante, sob o horizonte de tudo que se pode saber do ser humano, surgiu o alvorecer radioso da nova ciência da alma que foi denominada de metapsíquica, a quem foi transmitida a tarefa gloriosa de inverter radicalmente as conclusões a que chegam os propugnadores da teoria materialista, demonstrando, sob a base dos fatos, que o homem é um espírito também encarnado, e que a teoria materialista não é mais do que o fruto acerbo de conclusões apressadas, com as quais pretendia-se, em boa fé, formular conclusões gerais, em base a investigações parciais, antes mesmo, parcialíssimas. Retiro o caso seguinte da Lid, 1933, pag. 241. MRS. Glenn Hamilton, de Winnipeg, no Canadá, referiu-se a um interessante episódio de clarividência por intermédio de uma mulher índia. O relato é longo, pelo que vou resumi-lo nas partes essenciais. Ela narra que, em 1903, no princípio do verão, o vescovo Neunhan, da diocese de Mosonce, deixou sua residência de Mose Factory, para visitar alguns centros muito distantes da sua enorme diocese. Havia sido estabelecido que, pelo final de agosto, ele se encontraria num dado ponto de uma baía distante, onde esperaria uma escolta de índios, com um encontro marcado. Na data estabelecida, a escolta de índios encontrava-se no local, esperando inutilmente o seu retorno. Quando as provisões acabaram, os índios tiveram que voltar para Mose Factory. Passou agosto, passou setembro e Vescovo não voltava. Seus familiares se encontravam em grande angústia, tanto mais que no mês de outubro chegaria justamente o inverno e Vescovo não teria mais podido atravessar a baía em canoa, durante muitos meses. Numa tarde de segunda-feira, no mês de outubro, a família encontrava-se reunida na sala de jantar, quando entrou esbaforida, a camareira, anunciando: "Senhora, venha, venha Carlota, a Índia, encontra-se na cozinha em condições de mosaíne, clarividência." Todos correram para a cozinha para ouvir o que tinha para dizer a vidente. Lá, acocorada no pavimento, estava a velha balançando o corpo e murmurando: uma grande canoa deixou neste momento a baía de Rupert's House. 5 homens estão na canoa. Um branco no meio deles, com o cabelo caído nos olhos, envolto num pesado capote. Uma bandeira esvoaça na popa. Grande chefe este, grande chefe. A baía de Rupert's House ficava a 120 milhas de Mose Factory. Para atravessar a baía em canoa, levava-se 3 dias e não havia um outro meio de comunicação além desse. Naquele momento, eram 6 horas da tarde e ninguém, que não tivesse perdido o juízo, teria ousado, em outubro, fazer a travessa nessa hora, onde na baía era noite. Aconteceu que os familiares advertiram a vidente de que ela devia estar enganada. Não, não, ela respondia. A canoa está mesmo partindo neste momento. O homem branco está embrulhado nos seus indumentos, com o cabelo caído sobre os olhos. Não parecem novos os indumentos que usa. Talvez seja o nosso Vescovo, talvez qualquer outro grande chefe branco. De qualquer modo, estou bem segura de que se trata de um grande chefe branco. Decidiu-se, portanto, sair, de qualquer maneira, ao encontro, até perto do mar, do suposto grande chefe branco. Mas a espera foi em vão, e a família desiludida e desolada estava para retomar o caminho de volta, quando se fez ouvir o grito dos índios: "Ximã! Ximã!" Todos surgiram de repente lá fora, mas a noite estava escuríssima. Não obstante, no silêncio da natureza, podia-se perceber ao longe o deslizar dos remos que fendiam a água e que se tornava sempre mais distinto. Logo em seguida, percebeu-se ao longe a sombra de uma grande canoa que se avizinhava da terra. Na popa, tremulava uma bandeira, 4 índios remavam, e sentado no centro da embarcação, com o cabelo caído sobre os olhos, envolto o corpo num amplo capote, Vyase Vescovo.
Era aquele quadro exatíssimo visualizado por Carlota. Passada a primeira alegria do encontro, a esposa perguntou: "Quando foi que você embarcou em Rupert's House?" Vescovo replicou: "Segunda-feira, à tarde, lá pelas 6 horas. Durante o dia, fui vítima de uma forte dor de cabeça que me impediu de embarcar, mas eu me havia determinado conseguir a qualquer preço. Assim eu disse aos meus índios que tencionava partir imediatamente." Carlota, portanto, tinha razão também nesse ponto. É esse o interessante caso narrado por Mrs. Glenn Hamilton, esposa do Dr. Hamilton, em todos os pontos notável pela magnífica experiência de materialização conseguida no próprio círculo familiar. Materializações que foram possíveis de ser fotografadas numerosas vezes, sob vários ângulos de perspectiva, mediante 5 aparelhos colocados simultaneamente, em foco, sobre os fantasmas que apareceram. Tratar-se-ia, no caso exposto, de clarividência no presente, quando não de clarividência telepática. Aqui se encontra como sempre a presença de hesitação. Todavia, a circunstância de que a velha vidente não conhecia o vescovo da sua diocese, permanecendo em dúvida se tratava dele, quando não de um outro grande chefe branco, essa circunstância testifica a favor da interpretação telestésica do fato, tendo-se em conta que, se fosse tratado de leitura à distância na subconsciência de vescovo, nesse caso ela deveria ter reconhecido, sem sombra de dúvida, aquele com o qual se encontrava em relação psíquica direta e, pelo contrário, quando ela tivesse realmente avistado pela clarividência o quadro descrito, nesse caso era natural que, na obscuridade reinante no ambiente visualizado, ela não conseguisse reconhecer claramente pelas feições o homem branco que via ao longe. Tira o episódio seguinte dos Proceedings of TSCPR, Vol. 14, Pag. 345. O Dr. J. Shepley que seguiu, na qualidade de médico, a expedição punitiva inglesa contra o chefe indígena Samori publica um longo relato sobre o ocultismo na África Ocidental, do qual retiro o seguinte episódio, cujo protagonista é um indígena de nome Ferguson, que tomava parte na expedição, na qualidade de intérprete e tinha o dom de projetar à distância a própria inteligência. São essas as expressões por ele mesmo usadas, com o fim de obter informações. Num período crítico, no qual a expedição militar esperava ansiosamente por reforços já anunciados e não chegados, Ferguson se ofereceu para obter informações a respeito. Dr. Shepley continua assim: "Nós paramos em Oa, esperando ansiosamente os reforços e as provisões que deveriam ter chegado há muito tempo. Ignorávamos o que havia sucedido à coluna enviada em nosso socorro. Nessa incerteza, Ferguson ofereceu-se para descobrir onde se encontrava a tão esperada coluna. Quando tinha acabado suas práticas, ele contou ter descoberto uma expedição armada numa viagem de leste a oeste, numa certa região que, por motivos políticos, é melhor não nomear. Contou que essa expedição tinha consigo um só homem branco, enquanto que a nossa, esperada por nós, deveria ter 3. Acrescentou que não conhecia ninguém da expedição, entretanto, que se tratasse da coluna esperada, deveria ter reconhecido 2 oficiais. Finalmente, observou que parecia ser novidade o uniforme usado por aqueles soldados. Tudo se tornava indecifrável para nós, já que sabíamos que não podiam ser da nossa coluna, em viagem através da região indicada por Ferguson. Mas a explicação do mistério se teve 2 meses depois, quando, na evacuação de Oa, voltamos para a costa, encontrando no caminho a outra coluna comandada pelo capitão Donald Stewart, que nos avisou que, passando por uma certa aldeia, foi prudente investigar se era verdade a notícia que circulava entre os indígenas sobre uma coluna militar pertencente a uma outra nação, que tinha passado por aquela aldeia, de este para oeste, 2 meses e meio antes. Pode-se imaginar quanto, para mim, tornou-se interessante esta notícia. Quando nos reunimos na aldeia indicada, achamos que a coluna militar estrangeira havia realmente atravessado do este para o oeste e que os componentes da mesma correspondiam, em todas as particularidades, à descrição dada por Ferguson, 3 meses antes, numa distância de 130 milhas. Também no caso exposto, a hipótese da clarividência telepática não parece amoldar-se aos eventos, tendo em conta que o indígena Ferguson havia visualizado à distância uma coluna militar pertencente a uma outra nação, a Alemanha. De modo que, não conhecendo ele nenhum dos homens que a compunham, não tinha podido entrar em relação subconsciente com nenhum. É de se notar, de fato, que uma das regras metapsíquicas fundamentais, que emergem das análises comparadas dos fatos,
consiste na circunstância de que não se pode estabelecer a relação psíquica entre um sensitivo e uma pessoa distante por ele desconhecida, salvo por intermédio de uma terceira pessoa presente, que conheça a outra distante, ou por intermédio de um objeto pertencente, há muito tempo, à pessoa distante, psicometria. Faltando absolutamente essas condições no caso em exame, não significa que pela sua interpretação teórica dever-se-ia chegar à hipótese de uma percepção supranormal direta da parte do indígena Ferguson, ou, para usar suas próprias expressões, a hipótese de uma projeção à distância da sua inteligência com o fim de obter informações. Tratar-se-ia, em suma, de telestesia, antes da clarividência no presente, e não, então, de clarividência telepática. E como reforço a essas interpretações, tornar-se-á útil ressaltar que as percepções do sensitivo limitaram-se exclusivamente à aparência exterior dos componentes da coluna militar descoberta. Viu-se, isto sim, que nelas havia apenas um homem branco, e viu-se que os homens trajavam um uniforme por ele desconhecido, e viu-se que viajavam de este para o oeste. Mas não soube dizer quem eram, a que nação pertenciam e onde andavam, todas coisas que deveria conhecer, no caso de que tivesse colhido as próprias informações da subconsciência dos componentes da coluna militar visualizada. Retirei o episódio seguinte do Journal of TSPR, Vol. 1x, Pag. 60. O Dr. R. W. Falkins, que foi o companheiro de Emin Passia, em Khartoum, publicou um relato intitulado De Khartoum à Nascente do Nilo, que contém incidentes parecidos aos de ordem supranormal, entre os quais um episódio de clarividência no presente. Ele escreve, não tinha recebido carta da Europa havia mais de um ano e estava naturalmente muito ansioso para recebê-las. Todavia, conformava-me, porque acontecia frequentemente que muitas cartas a mim dirigidas deveriam estar colocadas em qualquer parte, mas que não podiam chegar a mim antes de alguns meses, por causa do Nilo que, naquela estação, estava atulhado de plantas boiando. Uma manhã, apresentou-se em nossa tenda um indígena que se encontrava muito excitado. Disse que o Mogo, o adivinho do país, havia, naquela noite, se transformado num chacal para ir visitar uma localidade chamada Nexhera-Errek, que se encontrava a 550 milhas de distância de lado, nosso acampamento daquele tempo, e lá havia visto 2 pequenos barcos a vapor, num dos quais estava a nossa valise postal. Acrescentou que os barcos eram comandados por um passear branco, que descreveu minuciosamente. Não é preciso dizer que, nas condições normais, um homem não teria podido percorrer numa noite 550 milhas, nem mesmo em 20 noites. Escarneci da mensagem do mensageiro, observando-lhe o absurdo que viera contar. Enquanto eu estava tomando café junto com Emin, este demonstrou-se propenso a dar fé ao que havia sido referido, e, como costume, rogou que ele fosse conduzido diante do adivinho em pessoa. Pouco depois, eles se apresentaram em nossa tenda e Emin dirigiu-lhe uma primeira pergunta em árabe. O adivinho respondeu, sim, a noite passada estive em Nexhera-Errek, porque foi lá. Fui lá para cumprimentar alguns amigos. Que coisas você viu? 2 lanchas que chegavam de Khartoum. Oh! Me parece fantasia sua. Você não podia ir e voltar numa noite de Nexhera-Errek. Eu estive lá, respondeu serenamente o adivinho, e posso informar que nas lanchas se encontrava um homem inglês, de pequena estatura, gordo e com uma barba farta. Está bem. Mas que coisa estava fazendo esse homem? Qual é a sua missão? Ele disse ser enviado do grande passear de Khartoum, que lhe deu muitas cartas para o senhor. Amanhã ele prosseguirá, por via terrestre, e estará aqui numa 30 de dias. O fato é que as notícias trazidas pelo Mogo foram absolutamente corretas. Depois de 32 dias, chegou um mensageiro inglês no nosso campo, portador de cartas para nós de Khartoum. Não apenas, mas com base na descrição que o adivinho havia feito do mesmo mensageiro, nós havíamos compreendido que não podia tratar-se de outra pessoa senão de Lupton Passear, e de fato foi Lupton Passear que vimos chegar. Quanto ao adivinho, posso afirmar que ele, na condição de homem vivo, não tinha jamais se distanciado da própria aldeia. Pelo episódio citado, parece difícil ajuizar se se trata de clarividência telepática ou de telestesia. O adivinho afirmou ser levado espiritualmente, não tendo em conta o fato presumível de ser licantropia, no país distante do qual se tratava, com o fim de cumprimentar alguns amigos e ocorreu-lhe ver 2 lanchas chegarem a Khartoum. Podia acontecer que assim fosse,
Mas poderia também acontecer que a notícia por ele referida tivesse sido obtida conversando subconscientemente com um amigo distante com o qual se achava em relação psíquica. Essa modalidade de conversação à distância entre duas personalidades subconscientes que se realizam incontestavelmente entre povos civilizados, pode-se conseguir experimentalmente denomina-se comunicação mediúnica entre vivos, de modo que não há nenhuma razão para não se admitir o mesmo nessas manifestações dos adivinhos pertencentes aos povos primitivos. Isso posto, dever-se-ia concluir que, se as cognições conseguidas pelo adivinho no caso em exame, não se devam atribuir a um fenômeno de clarividência no presente, também não deveríamos nem classificá-las como um fenômeno de clarividência telepática, mas provavelmente como um caso de conversação mediúnica entre vivos, na qual a personalidade subconsciente do adivinho, no sono, havia entrado em relação psíquica e havia conversado com a personalidade subconsciente do amigo distante, imerso, por sua vez, no sono. Relembro que na minha monografia sobre comunicações mediúnicas entre vivos, citei as importantes e decisivas experiências pessoais de William Stead a respeito, experiências em tudo análogas ao caso em exame. O capitão Jonathan Carver, citado por Lang no Tim King Golf Religion, Pags. 142 a 145, viajando entre os peles vermelhas da América do Norte, esperava impacientemente a chegada de uma expedição que deveria fornecer-lhes víveres. Um Josaked, ou sacerdote indígena, ofereceu-se para interrogar o grande espírito para obter informações. Este o fato precedente. O capitão Carver assim continua, logo foi erguida uma tenda de campanha que, todavia, ficou descoberta, coisa insólita, de modo que qualquer um podia ver o interior. No centro, foi construído uma espécie de cesto grande, feito com varas colocadas suficientemente a certa distância uma da outra, para deixar ver o que havia dentro. A tenda foi iluminada com tochas, o corpo do sacerdote foi envolvido numa pele de veado, depois atada ao seu redor com 40 metros de corda feita com a mesma pele, de modo que ele parecia uma múmia egípcia. Logo em seguida, ele foi colocado dentro do cesto grande. Eu percebia perfeitamente e tive cuidado de não desviar mais o olhar dele. O sacerdote começou a murmurar palavras incompreensíveis, depois, a falar numa gíria de um dialeto muito pouco inteligível, em seguida, a berrar e rezar com espuma na boca, até que, depois de 3/4 de hora, pareceu completamente exausto e fez silêncio. Mas, um instante depois, ergueu-se nos pés descalços, coisa que era considerada impossível, dada a maneira como ele estava todo amarrado pela corda de pele, e começou a profetizar. Ele anunciou: o grande espírito não me disse quando os mercadores chegarão, mas amanhã, pouco depois do meio-dia, chegará à terra uma canoa na qual estarão pessoas que te dirão quando os mercadores devem chegar. No dia seguinte, um pouco depois do meio-dia, uma canoa chegou a um local distante, cerca de 1 milha, e os homens nela embarcados vieram dizer que haviam encontrado a expedição dos mercadores, pelos quais haviam sido encarregados de contar que chegariam 2 dias depois, o que de fato aconteceu. Quando se analisam e estudam os casos de clarividência em geral, acha-se que se diversificam quase sempre entre eles da maneira como se realizam. De modo que a explicação teórica que se adota para um, não se concilia com o outro. Analisando o caso exposto, vou pôr em relevo, acima de tudo, que o sacerdote indígena, antes de entrar em relação com a expedição dos mercadores por ele procurada, entrou em relação com a tripulação de uma canoa que havia encontrado os mercadores. De modo que, antes de anunciar a chegada dos primeiros, anunciam a chegada dos segundos, acrescentando, porém, que eles eram portadores de notícias referentes aos primeiros. E essa última informação verdadeira indica que o sacerdote adivinho não havia unicamente visualizado à distância, telestesia, uma canoa no lago, que se dirigia para o acampamento, mas que tinha essencialmente adivinhado a mensagem da qual os homens que a levavam eram portadores. Clarividência telepática, então? Provavelmente, embora parcial e indireta. O episódio seguinte contém incidentes que pertencem a 3 modalidades de evidência aqui consideradas: clarividência telepática, telestesia e precognição. Tiro do livro do Rev. Padre Trilhos, missionário do Santo Espírito, livro intitulado Fray Pigmei de la Foresta Equatoriale. O Rev. Padre consegue penetrar intimamente na vida e nos costumes da tribo de pigmeus, começando por aprender a língua, o que lhe permitiu ganhar a inteira confiança daquela raça desconfiada, até agora fechada às indagações psicológicas dos europeus.
A narração que segue foi intitulada pelo autor de O Espelho Mágico. Ele narra, no país dos pigmeus, a doença, quando não tem origem nos espíritos, e são obra de inimigos do doente, os quais lançaram um malefício sobre ele. No passado, os espelhos mágicos do pigmeu adivinho consistiam num pedaço de cobre tornado brilhante à força de alisá-lo e poli-lo. Muitas vezes, na falta de cobre, ele se valia dos mananciais da floresta onde eles se expandiam num espelho de água tranquilo. Hoje em dia, o espelho de cobre, ou a água da fonte, estão quase esquecidos. A civilização ultrapassou também esta parte. O adivinho pigmeu vale-se, para os mesmos alvos, de alguns dos nossos espelhinhos redondos, portáteis, que se vendem por bom preço nas feiras das aldeias europeias. Porém, não basta possuir um espelho, para torná-lo mágico é preciso consagrá-lo. Segue, nesse ponto, a descrição da consagração, no espelho do gênero que o rei Triles havia oferecido ao adivinho. Depois do que o relator prossegue assim: alguns dias depois da consagração do espelhinho mágico, aconteceu queixar-me com o adivinho sobre o furto de uma caixa de carne em conserva, furto insignificante por si mesmo, mas que naquele momento me desagradava por causa da pequena reserva de víveres de que eu dispunha. Isto entendido, o adivinho foi à cata do espelhinho mágico e, depois de haver executado fórmulas especiais de encantamento, declarou-me claramente: vejo o ladrão. É o tal dos tais, e disse o nome de um jovem pigmeu da minha companhia. Em seguida, acrescentou: de resto, podes vê-lo tu mesmo no espelho. Assim me comportei e, para meu imenso espanto, vi refletir-se distintamente no espelho o vulto do presumível ladrão. Dirigi-me logo para ele e, interrogando-o com brandura, consegui fazê-lo confessar: era mesmo ele o culpado. Compreende-se logo que, para nós europeus, o último incidente exposto se explicaria com a sugestão, mas é para se ficar perplexo. Eis outro incidente no gênero, numa das minhas viagens através da floresta, junto com Monsenhor Leroy, o adivinho da aldeia onde pernoitávamos, descreveu, de um modo inacreditavelmente preciso, o caminho tortuoso por nós percorrido na floresta, o descanso tirado por nós, os vários encontros ocorridos, a qualidade dos alimentos consumidos e, sobretudo, as conversas. Uma delas sua estava muito fora dos hábitos. Havíamos descoberto uma pequena tartaruga. Monsenhor observou: para nossa refeição da tarde poderá bastar. Tínhamos ambos uma fome feroz, pelo que repliquei, gracejando: no caso dela não bastar, acrescentaremos a cabeça do nosso guia. Falamos em francês, língua que o adivinho realmente não conhecia. E apesar de não se mover de sua aldeia, ele nos havia visto e seguido no espelho mágico e havia ouvido e compreendido as nossas palestras feitas numa língua por ele desconhecida, inclusive a frase por mim proferida. Numa outra ocasião, encontrava-me conversando com um adivinho pigmeu. Naquele momento, eu esperava os meus homens que deveriam reunir-se comigo na piruga para trazerem-me provisões e possivelmente a caça. Casualmente, eu tinha de mencionar de passagem o fato ao adivinho, observando: quem sabe se estamos ainda muito longe, se estarão caçando pelo caminho. Ele ajuntou: nada mais fácil que eu te dizer. Tomou seu espelhinho mágico, concentrou-se um momento, pronunciando alguma fórmula de encantamento e depois informou-me: neste momento, os teus homens encontram-se no ângulo do rio, a uma distância de um dia de piroga. O mais alto dentre eles atirou neste momento com uma bala de fuzil, num grande pássaro que caiu ferido na água. Agora os teus remadores fazem força nas remadas para alcançá-lo e capturá-lo. Eles te trazem as provisões que requisitaste. Quando meus homens chegaram, aconteceu que tudo quanto havia descrito o indivíduo era verdade: o tiro de fuzil dado na curva do rio, o grande pássaro atingido, ferido e recuperado na água, as provisões requisitadas. E isso, repito, havia acontecido a um dia da nossa piroga. Um outro método de adivinhação em uso entre os pigmeus é esse muito difundido em toda a África: o lançamento dos ossinhos. O Padre Triles conta o seguinte caso pessoal, conseguido com esse método, no qual a clarividência se exerce no futuro. Pouco a pouco, o adivinho se exalta, canta, girando vertiginosamente, em seguida, curva sem arco de círculo para trás, bate violenta e repetidamente a cabeça no chão, depois pula e salta. Comportando-se assim, ele entra num estado de semitranse. Então, imerge em suas faculdades divinatórias e vê-se-lhe imitar o movimento dos caçadores que descobriram a presa na grande caçada iminente ao elefante. Segue-se uma mímica expressiva, realística,
Impressionante na luta travada com o enorme paquiderme, o adivinho está identificado com os caçadores e com o ambiente. Depois do que, lança os ossinhos do destino para cada um dos caçadores, designando-os pelos nomes e, em seguida, lança-os para as mulheres que permaneceram em casa, vaticinando a cada uma o que a grande caçada lhes trará: alegria, desprazer ou luto. Em seguida, vem a vez dos filhos, aos quais preconiza se ainda verão seus pais, ou se ficarão órfãos. A real eficiência com que o adivinho mimetiza o que haverá na caçada ao iniciar-se é tal, que dá a ilusão de que os eventos futuros se desenrolam realmente diante dele. No ato em que os caçadores lançam suas zagaias sobre a presa, o adivinho descreve as façanhas de cada um, mencionando quem foge e quem ataca. Em seguida, assiste ao espetáculo horrendo de um caçador arrebatado pela tromba, esmigalhado, esmagado pelo paquiderme moribundo. Nada a fazer por esse homem. Finalmente, ele exalta os vencedores e nomeia os vencidos dessa grande partida para a caça sempre perigosa. Depois da tal visão realística dos acontecimentos ainda não acontecidos, o rei Triles observa, e agora vem a circunstância mais impressionante de todas as outras, que é que essas representações se realizaram em todos os mais minuciosos detalhes, tanto pela localidade na qual deveria acontecer, como pelos homens mortos na luta, pelos que foram feridos, pelo número de elefantes mortos, pelos elefantes que conseguiram salvar-se, e pelo número de dentes de marfim obtidos. Tudo verdade. Tudo acontecido. Assim termina a narração do missionário que se abstém de tentar penetrar o grande mistério implícito nos acontecimentos descritos e observados pessoalmente por ele mesmo. Prudentemente, limita-se a referir os fatos, deixando para os peritos no assunto a dura tarefa de desentranhar a causa. De minha parte, não cuidarei certamente de penetrar na causa dos fenômenos interessantes por ele pessoalmente observados, assim como elucidar a modalidade do desenvolvimento, recorrendo aos métodos de pesquisas científicas da análise comparada e da convergência das provas. E, para começar, observo que o episódio do adivinho que vê ao longe, no espelho mágico, a efígie do ladrão maroto que havia surrupiado um objeto do missionário, deverá considerar-se um belo caso de clarividência telepática e nada mais. Assim como se descobre no mesmo caso uma particularidade teoricamente desconcertante qual seja que o missionário, olhando no espelho mágico viu, à sua volta, a efígie distintíssima do ladrão. Como explicar um tal fato? Viu-se que o rei Triles observa a propósito que, no ambiente europeu, seria considerada essa particularidade como um fenômeno de sugestão transmitida pelo adivinho ao consulente. Depois do que, acrescenta com dúvida, mas é de ficar perplexo, e a perplexidade do relator parece justificada. Em primeiro lugar, porque o fato da transmissão de uma alucinação, por uma pessoa normal e incrédula, é uma empresa, a tal ponto árdua, que não existem exemplos no gênero centímetros toda a casuística hipnótica. O fenômeno poderá realizar-se exclusivamente por obra de um poderoso operador que exercesse seu fascínio hipnótico sobre um indivíduo excepcionalmente sensitivo, mas nem sobre isso existem exemplos. Conhece-se, pelo contrário, um bom número dos que a alucinação é transmitida por sugestão verbal, a sujeitos há muito tempo submetidos a experiências hipnóticas, e depois predispostos a sofreram as consequências também ao despertar. Em segundo lugar, a hipótese de sugestão parece mais do que nunca discutível enquanto que, em experiências análogas da visão no cristal entre os povos civilizados, encontra-se muitas vezes o mesmo fenômeno de imagens surgidas para o sensitivo, que são vistas algumas vezes por todas as pessoas presentes. O que pensar-se? Não é possível dar-se razão ao fenômeno se não se admitir que as visões no cristal, quando são observadas coletivamente pelo sensitivo e pelos presentes, devem se tornar de certo modo objetivas. Nesse caso, o agente transmissor da visão alucinatória verdadeira não deverá mais originar-se no sensitivo e isso quando a imagem permanece visível no globo de cristal, mesmo também quando o sensitivo se retrai para permitir aos presentes observá-la à sua volta. Isto é também quanto realça o Dr. Nandor Fodor na sua monumental enciclopédia Psychical Science, para depois concluir como segue: o quesito desconcertante para se resolver permanece aquele que versa sobre a possibilidade em que algumas vezes essas visões deviam resultar, de qualquer modo, objetivas. De fato, em muitos casos, parece que seja assim. Conhecem-se exemplos em que as imagens no cristal ampliam-se se observadas com uma lente de aumento. Em outras circunstâncias, foram vistas refletidas no espelho, ou foram observadas por algumas pessoas,
Por fim, consegue-se também fotografá-las. Portanto, no cristal, alguma coisa de etérico vibrava. Tratar-se-ia, portanto, por concluir-se que, em semelhantes contingências, as visões no cristal tinham por agentes entidades desencarnadas. Nesse caso, a projeção dessas imagens no cristal resultaria em um dos tantos métodos a que recorrem os defuntos para entrar em relação com os vivos. O que também é demonstrado pela circunstância de que muito frequentemente, no cristal, aparecem mensagens escritas, nem sempre por imagens, mensagens que aparentemente parecem transmitidas pelo defunto Sverpag. 74. No que diz respeito aos outros episódios narrados pelo Rei Trilles, encerro com breves comentários. No segundo dentre eles, no qual adivinhos segue pelo espelho mágico a viagem dos dois missionários na floresta, escutando até as conversas, tudo concorre para demonstrar que a clarividência telepática ultrapassa as fronteiras frequentemente da telestesia. Enquanto que a circunstância do adivinho entender uma conversa feita numa língua ignorada, não representa nada de excepcional, podendo-se obter à vontade o mesmo fenômeno nas fases profundas da hipnose, isso quando o sujeito, em condições sonambúlicas, percebe e interpreta as vibrações do pensamento, e não apenas as palavras. E as vibrações do pensamento, sendo idênticas em todos os cérebros, tornam-se independentes das línguas nas quais são expressados os pensamentos. Também no terceiro episódio, no qual o adivinho descreve os reveses dos remadores na piroga no rio, resulta num misto de clarividência telepática e de telestesia. Quanto ao último episódio, ele se acha na presença de um dos muitos casos do gênero nos quais os sensitivos, os sonâmbulos e os médiums preconizam os acontecimentos futuros nas suas mais minuciosas particularidades. Casos teoricamente desconcertantes não apenas pelas vicissitudes maiores vaticinadas, como pelas vicissitudes secundárias, menores, às vezes literalmente insignificantes, preconizadas junto com as maiores, como se o acontecimento com cada um dos homens fosse inexoravelmente determinado em todos os seus mínimos particulares. Perspectiva essa contra a qual se rebela a razão humana. Contudo, não é difícil entrever uma solução diferente para tais visualizações precognitivas, insignificantes, soluções que, porém, não se poderiam retomar sem diminuir o valor, pelo que envio as duas monografias por mim publicadas sobre fenômenos premonitórios, nos quais esse formidável enigma é discutido sob a base de fatos. Ainda um exemplo de clarividência no presente, que contém elementos de clarividência no futuro. Tiro do livro do Dr. Gebierli Espiritisme, Faquirismo Ocidental, Pags. 67 a 68. O magistrado-chefe de Wisconsin escreve nestes termos ao governador daquele estado, Mr. Tamadji. Na semana passada, tive ocasião de conversar longamente com ele John Dubai, que passou quase toda a sua vida no meio dos índios e foi, por muitos anos, agente da Companhia Americana para o Comércio de Peles. Citou-me exemplos notáveis do poder clarividente dos doutores índios. Há alguns anos, quando ele se achava na região das Cataratas, Wisconsin, aguardava um outro comerciante amigo que devia chegar de uma região ao norte do Lago Superior. Esperava-o, inutilmente, há vários dias, e não sabia o que pensar, quando o doutor adivinho ofereceu-se para anunciar, de antemão, o momento preciso no qual chegaria o seu amigo. Dubai aceitou a proposta, apesar de ser incrédulo sobre o sucesso da empresa. O doutor adivinho sentou-se na relva e cobriu a cabeça com uma indumentária própria. Depois de alguns minutos de recolhimento, levantou-se e disse: amanhã as nuvens cobrirão o céu, mas quando o sol entrar no ocaso, avistarás um espaço, sem nuvens, no ocidente, e no meio desse espaço o sol resplandecerá. Olha para aquela parte na direção da língua de terra que se estende no lago e verás chegar o amigo. No dia seguinte, como ele havia prenunciado, o céu cobriu-se de nuvens e permaneceu nublado até o pôr do sol, momento em que as nuvens se rasgaram no ocidente e despontou o sol. Dubai olhou no ponto em que o adivinho havia indicado, mas não viu aparecer ninguém. Ele voltou-se para o doutor adivinho, começando a duvidar dele. Este respondeu simplesmente: vai ver. Sentou-se novamente, como da primeira vez, permaneceu concentrado um instante, depois levantou-se, informando: dentro de 5 minutos o verás. Depois de 5 minutos, seu amigo apareceu naquele ponto e, pouco depois, estava com ele. Como já se ressaltou, também por esse episódio a hipótese da clarividência telepática e da telestesia não bastam para dar-lhe razão, já que nele vem interpolar-se um elemento precognitivo,
sob a forma de uma profecia meteorológica sobre o tempo que devia fazer no dia seguinte, com um particular notável que, próximo do entardecer, as nuvens abrir-se-iam no ocidente e o sol apareceria naquele espaço. Estando assim as coisas, torna-se oportuno observar que, assim como os casos de clarividência no presente, que se acham combinados com incidentes telepáticos, telestésicos, retrocognitivos e precognitivos, constituem quase que a regra da casuística em exame, se é levado a inferir que, por razões de classificação, é indispensável subdividir em categorias os fenômenos em questão, não obstante tudo concorrer para demonstrar que se trata, em realidade, de uma única faculdade supranormal do espírito, capaz de se manifestar em todas as suas formas por nós ressaltadas em outras e outras ainda. O caso seguinte tem data bem antiga e o reproduzo para melhor fazer emergir a uniformidade das manifestações metapsíquicas realizadas em qualquer época. Emardinge, na sua apreciada obra Modern American Spiritualism, pags. 483 a 484, refere-se a alguns interessantes episódios supranormais que tratam da história sobre a guerrilha franco-inglesa contra os Peles Vermelhas. Eis o primeiro caso: Alessandro Henry, feito prisioneiro dos índios na guerra de 1759, contra os ingleses, conta que um dia Sir William Johnson mandou uma mensagem aos Peles Vermelhas, convidando seus chefes, aquartelados nas vizinhanças das Quedas de Santa Maria, a se dirigirem ao Forte do Niágara para a conclusão da paz. Tratava-se de uma decisão muito importante para ser abandonada à sabedoria dos homens. Fizeram-se, portanto, os preparativos necessários para consultar o espírito da grande tartaruga. Começou-se por construir uma espécie de casa, ou igmã, dentro da qual foi erguida uma tenda especial para o uso do sacerdote e o recebimento do espírito. Essa tenda tinha o diâmetro de cerca de 4 pés, era feita de peles de veado, estendida sobre sólido estrado construído com pequenas estacas cravadas na terra, a uma altura de 2 pés. Tinha altura de 10 pés, espessura de 8 polegadas e fortemente consolidada com traves oblíquas de madeira. As peles eram firmemente amarradas ao estrado com cordas de couro, e cobriam-no inteiramente, salvo numa pequena parte, na qual foi deixada uma pequena abertura pela qual devia introduzir-se o sacerdote. Este não tardou a chegar, em condições de completa nudez. Introduziu-se de gatinhas na tenda e, quando sua cabeça desapareceu dentro da abertura, a sólida e maciça construção começou a vibrar fortemente, assim como, logo, a pele que estava na porta desceu atrás dele. Foi quando começaram a se ouvir no interior barulhos de vozes humanas e bestiais de toda a espécie. Eram gritos selvagens, latidos de cães, uivos de lobos, lamentos piedosos, choros desesperados, gritos agudíssimos de dor. Notavam-se, além disso, palavras articuladas, mas numa língua desconhecida de todos os presentes. Pouco depois do horrível concerto, sucedeu um silêncio sepulcral. Em seguida, fez-se novamente ouvir uma voz bastante fraca e rouca, semelhante ao ganir de um cãozinho. Apenas isso aconteceu. Os índios aplaudiram com entusiasmo, exclamando que, finalmente, havia chegado o chefe dos espíritos, a grande tartaruga, que não mentia jamais. Eles haviam antes assobiado e investido contra as outras vozes ouvidas, tendo reconhecido nela sucessivamente a presença bem patente de maus espíritos, mentirosos e enganadores dos homens. Durante o espaço de hora e meia, outros sons e vozes e cantos fizeram-se ouvir numa sucessão contínua dentro da tenda, mas, ao invés, não se fez mais ouvir a voz do sacerdote. Quando tudo cessou, só o sacerdote falou, anunciando a presença do espírito do grande tartaruga, que consentia em responder às perguntas pelas quais estavam tão ansiosos por pedir. Com esta feliz notícia, o chefe da tribo introduziu na tenda uma grande quantidade de tabaco. Era aquela oferta propiciatória, já que os índios imaginavam que os espíritos amassem o tabaco tanto quanto eles próprios. A oferta foi graciosamente acolhida e, em consequência, o chefe convidou o sacerdote a perguntar se os ingleses preparavam-se, ou não, para declarar guerra aos índios, e se no forte do Niágara havia muitos soldados. Apenas o sacerdote pronunciou a pergunta. A tenda foi fortemente sacudida e continuou a agitar-se com tal violência que eu esperava vê-la cair. Supunha que tudo aquilo fosse o prelúdio da resposta do espírito, mas o sacerdote, dando um grito terrível, anunciou que o grande tartaruga havia partido sem responder. Transcorreu um quarto de hora de trágico silêncio. Eu, impaciente,
Me perguntava qual poderia ser o desenvolvimento posterior da cena dramática. E o desenvolvimento foi que o espírito voltou e pronunciou um longo discurso, com voz idêntica àquela precedentemente ouvida, que para nós era incompreensível. Quando o espírito acabou, o sacerdote traduziu o conteúdo das memoráveis palavras. Veio-se a saber que, no breve intervalo em que esteve ausente, o espírito havia atravessado o Lago Huron, dirigira-se ao Forte do Niágara e de lá a Montreal. Que no Forte do Niágara não havia visto muitos soldados, mas que, descendo o rio esse Lourenço até Montreal, havia avistado o rio literalmente ocupado por batéis apinhados de soldados, tão numerosos quanto as folhas das árvores e que se dispunham a combater os índios. Com essa tremenda notícia, o chefe da tribo quis saber como os teria recebido Sir William Johnson no caso de que resolvessem visitá-lo. O espírito respondeu que Sir William Johnson havia enchido suas canoas com presentes, cobertores, caldeiras, fuzis, pólvora e balas, além de grandes barricas de rum, tão grandes que o mais robusto dos índios não teria podido carregá-las. Finalmente, adiantou que cada um voltaria são e salvo à sua aldeia. A venturosa profecia foi acolhida com uma explosão de alegria delirante e os aplausos não tinham fim. Cada um gritava, também eu vou lá. Vamos todos lá. Durante o desenrolar da grande consulta, estive sempre em guarda para assegurar-me de que lá não seria possível haver conivência, porém, tive de convencer-me da absoluta genuinidade dos fatos. A expedição dos chefes da tribo ao Forte do Niágara foi demorada, e a narração do evento, contida na história de Drake, testifica como se realizou, em todos os particulares, a profecia do espírito que não havia jamais mentido. É de se notar que desta vez a manifestação assume o caráter de uma sessão mediúnica propriamente dita, com a presença de um médium colocado dentro de um gabinete escuro e não só com a intervenção dos costumeiros espíritos mistificadores. É verdadeiramente interessante perceber que, entre os índios de há uns 170 anos ou tanto, fossem já plenamente informados acerca da intervenção frequente nas sessões mediúnicas de espíritos mistificadores, quer dizer, que já se tivesse sido feita a experiência um século antes do advento da metapsíquica entre os povos civilizados. Quanto aos nomes de animais com os quais os índios designam os espíritos comunicantes, ressalto como isso depende do uso de designar os mesmos com os mesmos nomes que tinham em vida, e por essa razão quando se fala do espírito de um grande tartaruga, significa unicamente a presença do espírito de um chefe defunta, que levava em vida o nome de grande tartaruga. Parece ademais teoricamente sugestiva a circunstância de que, quando o chefe da tribo pergunta igualmente sobre as forças inimigas, o sacerdote médium permanece dramaticamente desiludido e desanimado ao ver o espírito sair sem responder. Essa circunstância tende a se fazer presumir que o fenômeno de clarividência exposto não se originasse na personalidade subconsciente da médium, mas, ao invés, fosse obra de uma entidade efetivamente externa ou espirítica. Pressuposição que não deveria surpreender, já que parece racional que, se na subconsciência humana existem em estado latente faculdades supranormais capazes de perscrutar o presente, o passado e o futuro, então, tais faculdades deverão exercer-se mais do que nunca livremente em ambiente espiritual, depois da crise da morte. E, sendo assim, não há aí razão para não aceitar que as personalidades espirituais dos mortos comunicantes haviam alguma vez se valido do serviço dos próprios parentes ou amigos vivos. Em outros termos, é racional presumir-se que isso que pode acontecer num ambiente transcendental, com o espírito encarnado, deva poder acontecer, muito mais facilmente, com o espírito desencarnado. O que equivale a dizer que os fenômenos anímicos e os fenômenos espiríticos não representam senão os dois aspectos de uma única atividade funcional inerente às faculdades transcendentais do espírito, atividade que pode oscilar num para o outro campo dos médiuns, ou conforme sua idiosincrasia pessoal, combinada com as condições do ambiente. Tudo isso seja dito em resposta a certas críticas que pretenderiam que, se permite a explicação subconsciente para uma parte das manifestações da clarividência, então é supérfluo e absurdo fazer intervir, de uma outra parte, os espíritos dos mortos. Bem ao contrário, ao invés, o comportar-se desse modo parece racional, indispensável e de acordo com as regras de pesquisa científica, já que os métodos da análise comparada aplicada às manifestações metapsíquicas puseram em evidência que qualquer fenômeno mediúnico, do mais simples ao mais elevado, pode resultar indiferentemente anímico ou espírita, e em consequência que, pela interpretação teórica dos fenômenos metapsíquicos, se é levada a decidir,
caso por caso, conforme a circunstância de lugar, tempo e de condições nas quais cada episódio se realiza. O caso seguinte veio publicado por extenso na revista Borderland de Unionstead, 1895, pág. 154. Não possuindo essa publicação, devo limitar-me a referi-la no amplo resumo que deu o Dr. Ermacora na revista de Estudo de Psiquice, 1895, pags. 286 a 287. Ermacora escreve, em Borderland, abril, pág. 154, é referido o caso de dois ingleses residentes no Transvaal que, encontrando-se numa caçada, cerca de 400 milhas ao norte de Pretória, encontraram um feiticeiro ou médico cafre e, por puro objetivo de passar tempo, pediram para tirar sua sorte. Então, ele despejou na terra um saquinho contendo fragmentos de vidro, de ferro e de louça, ossinhos, pedrinhas etc. Fixando esses objetos e voltando-se para um dos consulentes, disse que, 2 ou 3 anos antes, ele havia atravessado as grandes águas para ir ao país dos brancos e que lá havia tomado por esposa uma senhorita que depois morreu e que agora ele estava prometido a uma outra senhorita de Pretória, mas que, malgrado seu afeto, não se casaria porque o pai dela havia retirado a palavra dada por causa dos escassos meios financeiros do prometido. Ora, era perfeitamente verdade tudo quanto se referir ao passado e ao presente e, 4 meses depois, realizou-se o que havia referido sobre o futuro. Depois, o feiticeiro jogou as pedrinhas para o outro consulente, mas imediatamente ele recolheu-as no saco, negando-se a dar sua resposta. Diante da insistência do interessado, ele então jogou, mas para se deter de novo. Acossado pela pergunta, respondeu que via ao longe notícia brutal e não queria causar-lhe tristeza. O viajante, ainda mais estimulado pela curiosidade, intimou a jogar de novo e comunicar-lhe o que ele lia. O feiticeiro obedeceu e depois de ter contemplado, hesitante, por alguns minutos aqueles objetos, disse, tu resides a meia hora de caminho do outro lado de Prootdorp, é casado e tens 2 filhos, a menor das quais está tão gravemente doente que os médicos dizem que não poderá viver e sua mãe caminha à volta dela, excitadíssima, tendo-a nos braços dizendo, ela morrerá antes que seu pai volte a tempo para revê-la ainda uma vez. Não se passaram mais do que 6 semanas depois que os 2 caçadores voltaram e o relator do caso já havia esquecido o triste presságio do cafre. Mas quando entrou em casa, a esposa, indo-lhe ao encontro com a criança, recebeu-o com estas palavras, ó, Tom, como estou contente por teres voltado. Porque a nossa pequenina Violette ficou tão doente que os médicos a deram por morta. Então ele se lembrou do feiticeiro cafre. Pegou o caderninho de lembranças no qual havia registrado as comunicações havidas e indagou da mulher em que período do mês a menina havia estado doente. Verificou que as 2 datas coincidiam exatamente. Perguntou também à mulher se ela se recordava de haver pronunciado algumas frases especiais no período de maior perigo e ela respondeu que, carregando nos braços a criança e passeando pelo quarto, não podia pensar e nem pronunciar outras palavras senão estas, ó, minha querida, temo que o papai não te verá nunca mais. Apóstrofo. No referido episódio, a lucidez do feiticeiro cafre estendeu-se simultaneamente a uma esfera de conhecimentos supranormais que dizem respeito ao presente, passado e futuro dos consulentes. Isso demonstra ainda uma vez como essa tríplice forma, na qual se realizam as manifestações em exame, provenha de uma única faculdade supranormal subconsciente. Entretanto, no nosso ponto de vista, concorre para demonstrar, outro sim, como também essas complexas e perturbadoras manifestações realizam-se de modo idêntico em qualquer povo, civilizado, bárbaro e selvagem. Não será inútil recordar que a operação mágica de jogar os ossinhos e as pedrinhas, nada mais é que um método empírico, análogo a todos os outros, do jogar as cartas ou do olhar no cristal, ou no copo, ou na clara de ovo, ou no café, todos métodos que não têm, em realidade, outro valor senão o de predispor o sensitivo, que crê cegamente no poder mágico do seu método, a entrar num estado mais ou menos de auto-hipnose, estado favorável para a imersão das faculdades supranormais subconscientes. O episódio que me proponho referir compreende, como precedente, o presente, o passado e o futuro dos consulentes. Retiro do Journal of the American SPR, 1919, pág. 585. Lá, MERS. Bloch publica um interessante artigo do qual tive já ocasião de extrair alguns episódios relativos à rápida transmissão de notícias entre os povos selvagens.
Nele, Mrs. Blocher reproduz uma longa relação a ela mesma endereçada pelo viajante e grande caçador africano, Mr. Davi Leslie. Este escreve: tinha mandado na frente meus coadjutores indígenas para a caça aos elefantes, com instruções precisas para que, num dia